Vamos lá, vamos receber o Emílio Figueiredo. O Emílio Figueiredo é advogado. Coloca ele na tela aí com a gente. Membro da Já Comissão está aí de na tela. Direito do Setor de Cannabis Medicinal do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e da seção lá do Rio de Janeiro também. Ô, Emílio, boa noite para você. Aciona, despluga aí o mudo e entra no papo com a gente. Boa noite. Boa noite, Kennedy. Boa noite, José Roberto. Uma aula que o José Roberto deu aqui de números de política de drogas. Muito bom. Craque. Emílio, você me perdoe pelas bobagens que eu devo ter dito aí, mas já pode começar me corrigindo. Se eu falei bobagem, já pode Não, começar a falar, não, veja bem, não é bem assim. é, assim, a pesquisa com política de drogas se divide em duas frentes bem diferentes, né? Uma coisa é essa questão quantitativa que você apresentou bem, né? A pesquisa do IPEA, a própria pesquisa jurimétrica, né? Que o ministro apresentou hoje, é bem relevante. E outra questão também é qualitativa, né? Que aí está mais na minha praia que, né, eu venho, eu sou advogado, mas faço minha pesquisa na área da antropologia do direito, então é mais como que se dá isso, né? Não nos números, mas efetivamente. Então, Beleza, ótimo. ali Só faz ajuda a um. resumir bem. Maravilha. Faz um resumo para a gente, Kennedy. O que você acha? A gente podia começar, talvez, contando um pouco a história da proibição Sim. e a história dessa lei de 2006. Por que que ela foi esse desastre que. E no governo Lula, né? Ela foi promulgada pelo Lula em 2006. Tinha uma atmosfera política aí pedindo isso. É impressionante, uma lei que deu tão errado, né, o Emílio? É o sistema de justiça criminal brasileiro que tem uma incrível capacidade de pegar boas iniciativas e essa diferenciação entre usuário e traficante, de não punir o usuário lá em 2006, era uma boa medida, né? Era algo adequado. Só que o sistema de justiça criminal pega isso e transforma em algo nefasto, onde todo mundo é traficante, né? E vai para a cadeia, pena mínima de 5 anos. Quem convive, né, indo a presídio presenciando audiência criminal, sabe que é uma máquina de moer gente. E assim, né, se a gente for voltar na proibição, né, for voltar como que isso surge, primeira lei proibicionista, né, no mundo é a lei do Rio de Janeiro, né, Código de Postura Municipal do Rio de Janeiro de Do 1830, né, mundo! que a gente chama do mundo. Primeira lei que proíbe a cannabis, que proíbe a maconha em si, é Lei do Pito do Pango, né? Um código de postura municipal no Rio de Janeiro que proibia o pito do pango. E o pito do pango era proibido para escravos e outras pessoas. Então, só dessa diferenciação entre escravos e outras pessoas, você já vê qual é a origem, né, ideológica dessa lei. E essa lei se propagou, se sofisticou 1830? em 1830. Código de Uau! Postura Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, só tinha tido a lei do Exército Napoleônico, que era quando o Exército Napoleão foi ao Egito por conta lá do contato com o haxixe. Mas lei valendo para todo mundo, lei civil, né, foi cidade do Rio de Janeiro para muito de sabor nosso, né? Inclusive eu estou no Rio de Janeiro Vanguarda nesse do momento. atraso no Brasil, mais uma vez. E essa proibição veio se sofisticando. Então, é, né, o próprio Brasil também, na Conferência do Ópio, que era para tratar do problema do ópio, o representante brasileiro chega lá e fala que o hashi, que a maconha é um problema tão grave quanto o ópio, junto com o representante do Egito, que tinha o problema lá do haxixe, né, queria punir as pessoas que usavam haxixe, aqui queriam punir as pessoas que usavam maconha. Então, ele traz. O Brasil, além de dar a primeira norma né, de controle da maconha no mundo, também é que dá o pontapé inicial do controle global da maconha. E isso vai se sofisticando, né, na era Vargas, né, decreto de controle de substâncias, depois tem a lei, né, durante a ditadura. Em 2006, a jurisprudência já vinha não prendendo o usuário, né, com a lei de 76, já vinha não prendendo o usuário, e aí decidem, quer dizer, antes da lei de 2006, tem uma passagem, né, da República Brasileira que é pouco falado, que ali em 2001 houve um pacto entre Brasil e Portugal de descriminalizarem juntos as drogas, né, fazer uma lei conjunta, Brasil e Portugal, e simplesmente Brasil
na véspera roeu a corda, né? Disse que não ia fazer, né? Tem um monte de boatos, né, sobre o que aconteceu naquele momento. O que aconteceu de fato foi que Portugal descriminalizou, o Brasil fez uma lei ali meia boca, né, também tratando de questão de drogas naquele momento, e aí veio a lei de 2006 que todo mundo vibrou, né? Pô, despenalizou o usuário, tudo mais, foco no tráfico, foco no combate à oferta, e isso só foi ampliando aí o superencarceramento, né, o encarceramento em massa no Brasil e também Que a deu errado, justificativa. Emílio? Por que uma lei que era para justamente não penalizar o usuário acabou levando um monte de usuário para cadeia? Ela colocou principalmente na mão do policial que faz o flagrante decidir se o cara é usuário ou traficante. Aí chega ali, o PM prende, leva para a delegacia. Na delegacia ele apresenta como traficante. Não, é traficante. O delegado está ali, né, de plantão, sem saber muito o que faz. Ah, o PM disse que é traficante. Vai para o promotor. Poxa, o PM e o delegado disseram que é traficante. O promotor denuncia por tráfico. O juiz vai também ver lá quem é o sujeito, né, pessoa pobre, humilde e tudo mais, sem advogado, defensoria pública heróica tentando segurar as pontas, e quando vai ver já está condenado de 5 a 15 anos de cadeia, né, por conta de uma pequena quantidade de substância, que muitas vezes não ia nem fazer uma difusão, não ia nem passar para outra pessoa, não ia nem sair da esfera pessoal dele, ele só estava aportando para o próprio consumo, né, e a pessoa é considerada traficante por conta disso. Ô, Emílio, ô Zé, eu queria, porque no voto que o Alexandre de Moraes deu, e que parece que é a tendência, tem também a questão, a pessoa pode ter 6 pés de maconha em casa. Que impacto isso vai ter, por exemplo, quando a gente faz uma discussão sobre o uso medicinal, sobre a pessoa então poder ali, olha, está legalizada a maconha até 6 pés, eu posso plantar na minha casa lá e consumir. Que impacto que você vê se essa decisão, como parece que é a tendência, se ela viesse a se consolidar? Para mim, isso é a melhor parte da decisão de hoje. Já tinha sido falado nesse mesmo número pelo ministro Barroso em 2015. Eu posso dizer que isso é a influência de uma nota técnica feita pelo Instituto Igarapé, que vários especialistas assinaram, inclusive eu, e eu tenho a felicidade de eu ter dito que era para botar a planta fêmea, né? Porque a planta macho da maconha não dá onda, né? Então, se o sujeito está cultivando planta macho, aquilo dali é um crime impossível, né? Não deveria nem ser considerado crime por não ter capacidade de alteração de percepção, de consciência e tudo mais. Então, assim, mas na sua pergunta, isso é muito bom, porque a pessoa passa a ela mesma produzir aquilo que ela vai consumir. Hoje, diante da tecnologia de cultivo, ele já consegue saber qual é o tipo de semente que ele vai adotar. Então, se ele quer uma semente com mais canabidiol, se ele quer uma semente com mais THC, se ele quer uma semente equilibrada, ele consegue definir qual vai ser o resultado lá no final, meses depois, né, quando ele colher aquela flor, do que ele vai experimentar a partir da seleção da semente, da forma de cultivo, se ele vai cultivar isso dentro de casa, emulando a natureza, ou se ele vai cultivar isso aproveitando as forças da natureza. E isso também significa que o sujeito não precisa mais ir ao comércio, né, ao mercado das drogas, né, que é hoje controlado pela proibição, eivado de violência por conta da forma como é proibido, né, violência de Estado principalmente. Então ele consegue não participar do ciclo violento da proibição a partir do momento que ele dentro de casa ele vai ter seis pés de Tem impacto, maconha então, para o sobre seu crime consumo. organizado, narcotráfico, então. Eu lembro Importante que isso. em 2009 saiu uma reportagem, na época a gente vibrou muito, né? O meu começo nessa história toda vem do cultivo doméstico de cannabis, né? Né, comecei defendendo cultivadores domésticos de cannabis que justamente por não querem participar do comércio de drogas, eles iam cultivar e eles eram considerados traficantes por estarem cultivando. E lá em Só uma 2009 saiu pergunta, uma Emílio. notícia. Um cliente seu, que a polícia chegar na casa dele e encontrar 6 pés de cannabis hoje, o que acontece com ele? Vai entrar na loteria. Qual a cor da pele dele? Onde ele mora? Ele mora no Leblon ou ele mora em Madureira? Entendeu? Ele é preto ou ele é branco? Começa por aí, entendeu? Não é
os três pés que importam. O que importam é a pessoa e onde ela está, né? Em que condições ela está. Em geral, é considerado traficante. Três pés, em geral, aqui no Brasil, hoje em dia, é considerado traficante. Mas já tem muita De- sensibilidade do judiciário, muito por conta também do uso medicinal. Hoje são, não é só um exemplo, são mais de 3.500 habeas corpus para cultivo de cannabis, né? Então são 3.500 pessoas que cultivam maconha em casa para fins medicinais que não podem ser consideradas criminosas por conta de medida judicial prévia a qualquer operação policial. Dá uns exemplos Deixa eu te aí de perguntar fins uma coisa. medicinais. Oi. Não, Fins e assim, medicinais? e daí você já emenda, por favor, e pergunta. A minha dúvida, a minha curiosidade é a seguinte: a pessoa tem um habeas corpus, ela pode cultivar, portanto, ela pode portar. Se ela sai na rua sem o habeas corpus, o que que acontece com ela? E é Vai pega. ter que, e for pega, ela vai ter que apresentar o habeas corpus, vai ter que ligar para. Às vezes isso não acontece, o advogado, o cliente me liga, doutor, pô, você pode me mandar aqui a decisão? Eu tô na rua, não trouxe, para mostrar aqui no celular para polícia. Aí eu peço para falar com a polícia, né? Também vou para cima, né? Porque é um constrangimento, né? É um constrangimento. Quer dizer, a pessoa vive com medo, né? Vive Meu com amigo medo, meu não, mandando. A piada já começou, né? Qual o impacto do sequestro de carbono? O tem Brasil vai isso, né? bater A cannabis, recorde de a maconha ela é virtuosa no sequestro de carbono. A gente nem vamos entrar na questão do uso ecológico, que aí uma hora de conversa só sobre o uso ecológico, como que a gente decisão pode muito boa, mudar, Zé. mudar a questão climática a partir do cultivo em massa de Isso. maconha na terra. Mas, assim, né, eu não sou médico, né, eu sou advogado, mas eu já vi casos diversos. Começa com as Uhum. crianças de epilepsia, esclerose múltipla, dores neuropáticas, insônia, Sim. depressão, ansiedade, fibromialgia, muitas condições clínicas, sofrimento humano que é aliviado a partir do uso da maconha com fins medicinais. Olha aí. Agora, o que que acontece se esse julgamento for a terminar semana que vem ou na próxima, como que a Carmen, a Rosa quer A Rosa votar, né? Weber. Então ela tem pressa. A Rosa Weber vai deixar a presidência, vai se aposentar e ela quer votar, quer dar o voto dela. Então acho que eles vão 2 semanas talvez acabar o julgamento. Mas vamos supor que seja aprovado que eles sejam conservadores e que seja só para maconha e 25 gramas. Essa minha conta aqui faz sentido? As pessoas que foram condenadas por terem menos de 25 gramas podem ter sua pena revista? Tem que ter, tem que ter, Tem que ter. mudou, né? Tem que ter A uma lei revisão penal processual retroage de para beneficiar, não é isso? sim, entendi. Ah, Se não é mais crime, por que que a pessoa vai ser, porque naquela época era crime, hoje não é mais. Aí o cara que está fazendo a mesma conduta está solto e o outro está preso por conta só do passar do tempo. Isso não faz sentido, né? Acontece aí Sim. o abolitio criminis, né? Que, né, no latim do direito, mas é isso, não é mais crime, não faz sentido o sujeito ser preso. E aí tem que fazer revisão, perfeito. processo a processo, ver a quantidade que o sujeito foi preso e tirar da cadeia. Não, não pode, né? E isso é uma medida super necessária e vai ter um impacto mesmo, né? Eu acho que a diferença, né? O brasileiro tem a mentalidade de pensar, quando fala de tráfico de drogas, em crimes violentos. Mas o tráfico de drogas é tão somente entregar uma mercadoria e receber um dinheiro. O crime violento é outro crime. Não é o tráfico de drogas por si só que é violento. Tanto é que, né, só os locais que precisam da violência para manter o seu estabelecimento comercial diante da força do Estado ou de algum concorrente que tem os problemas da violência. A gente não vê ponto de venda de álcool trocando tiro com, né, um boteco trocando tiro com outro boteco, ou um ponto Isso. de venda de tabaco com outro. Isso não acontece, isso acontece por conta da proibição. Né? Então, essa descriminalização ainda muito, muito tímida, né? Fico feliz com o posicionamento do ministro Alexandre, a gente, né, o pessoal que está acompanhando esse processo há muito tempo, eu acompanho esse processo desde dezembro de 2009. Eu tomei ciência que esse processo estava no Supremo em dezembro de 2009. Desde dezembro de 2009 eu acompanho o andamento desse processo. O fato, até anotei aqui, o fato que deu origem a esse processo, ele é de. Cadê? Não, anotei, foi aqui. Ele é de 21 de 7 de 2009.
Então, assim, é 21, 21 de 7 de 2009. E o processo chega ao Supremo em dezembro de 2009. A gente ficava querendo entender como cada ministro ia votar. E por muito tempo, até pelo passado do ministro Alexandre de Moraes, né, ele foi o jardineiro paraguaio, né, ele foi lá destruir plantação de maconha quando era ministro da Justiça. A gente tinha, né, uma expectativa até de um voto contrário, mas o voto dele, diante do histórico dele, foi muito bom. E não só pelo. A pior parte do voto dele foi o final, inclusive, né? Mas todo o tapa na cara que ele deu né, na sociedade brasileira sobre política de drogas durante o voto dele, ele falou de coisas muito profundas que são discutidas, né, por quem estuda a questão da política de drogas, e ele abordou ali como que se dá a seletividade penal, a discrepância, a incoerência da aplicação da política de drogas no Brasil. Ele apontou com uma perfeição muito grande a partir de dados jurimétricos, né? Então, aquilo ali ele fala que ele pegou. Quanto foi? Foram milhares, né? De 2002 a 2017, né? Então, são muitos processos que ele analisou para poder chegar, né? Foram processos que envolveram 2,8 milhões de pessoas. É muita Uau! gente. É É muita importante gente nesse assim que período. o Emílio está falando, Toledo, a posicionamento do Alexandre de Moraes, porque mostra, ele é um conservador, né, que conseguiu evoluir e entender essa questão como uma questão importante. E eu queria aqui deixar claro, o Gilmar Mendes, né, ele é progressista em Sim. direito penal, né? Mas é muito irônico que o Gilmar Mendes, que é visto como um conservador, tem uma posição mais progressista do que o Barroso e do que o Fachin, né? Vamos ver que influência esse voto dele pode ter tanto sobre a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, que tendem a acompanhar esse voto médio e confirmar aí o julgamento. E vamos ver como é que o Zanin vai poder participar desse julgamento, será? Vai tomar posse amanhã, Vai vai tomar, poder dar o vai voto julgar. dele. Vai poder dar o voto. Importante, Inclusive é o próximo a votar vai ter a após oportunidade o de votar. Alexandre, né? Interessante. Ele é o mais novo, então. E assim, alguns dados interessantes foram levantados hoje. São 7.769 processos sobrestados por conta desse processo. Ou seja, né, o processo de porte de drogas, né, quem não aceitar, né, pode ir recorrendo até chegar ao Supremo. 7.000 processos, 7.700 processos chegaram até o Supremo, que é uma minoria, porque quem é pego com drogas e é considerado usuário, né, com uma pequena quantidade, ele é levado para o juizado especial criminal e é proposto uma transação penal para ele. Essa transação pode ser tomar uma advertência, pode fazer um curso educativo sobre drogas, pode ser prestar serviço à comunidade, ou pode até ser uma medida pecuniária, né? Pagar uma cesta básica para uma instituição. Então, assim, a maioria das pessoas que passam por esse processo criminal de usuário, ele aceita a transação. Então, se 7.000 chegaram até o Supremo, estão lá aguardando esse julgamento, quantos fizeram a transação? Ou quantos foram condenados, né, efetivamente e não recorreram até o Supremo? Isso aqui é só os processos que estão aguardando no Supremo. Agora, Emílio, o que que acontece, por exemplo, se, né, se, mas vamos acreditar na humanidade, embora ela não nos dê motivo para isso. Vamos acreditar que eles vão aprovar, que vai ter esse limite, que 45 mil, 50 mil, 60 mil vão poder eventualmente ter suas penas revistas. Isso também sai da ficha criminal da pessoa ou ele vai ficar com esse estigma para o resto da vida? Tem que sair. Não deveria. O crime de uso, né? Vamos falar primeiro no usuário, não deveria nem ir para a ficha. Né? E esses que foram considerados traficantes com essas quantidades também tem que limpar a ficha, não pode. Né? Isso cria um estigma para a pessoa eterno, não faz sentido. Né? E né, continuando ainda sobre o voto do ministro, né, foi muito bem em vários pontos, mas esses O que dados que você ele tem achou que sobre foi a. ruim no final? Que você falou que foi ruim Então, no final? primeiro porque esses dados que ele tem sobre a maconha, ele tem sobre a cocaína e o crack. Ele tem também dados objetivos sobre casos envolvendo essas outras substâncias. Por que não adotar critérios objetivos para essas outras substâncias? O crack é o maior problema social que a gente tem no Brasil hoje. Por que deixar essas pessoas né, à mercê da força policial, à mercê do sistema de justiça criminal? Ele foi
nesse ponto, ou ele foi preguiçoso ou ele foi covarde, né? Desculpe o ministro, no, mas, né, crítica à decisão, não é o ministro, né? Mas é, ele poderia ter ido nesse sentido. O Gilmar, lá em 2015, ele foi nesse sentido. Hoje o Barroso e o Fachin abriram a sessão ali dizendo, não, a gente só julgou sobre o caso concreto, né? A gente não se manifestou, não é que a gente é contra as outras substâncias, a gente só não se manifestou. Então, quer dizer, eles vão esperar agora um outro caso, com uma outra substância aparecer para eles poderem se manifestar de uma coisa que já poderia, porque a norma, ela não difere as substâncias. A norma é sobre a conduta. Portar, né, substâncias consideradas drogas para consumo próprio. Então, assim, o voto do ministro Fachin, o voto do ministro Barroso e hoje o ministro Alexandre deixa muita gente desprotegida. Então, assim, eu não gostei desse ponto, porque ele poderia ter, né, não poderia ter feito um voto tão longo, né, a exposição dele tão longa, mas poderia ter ido para outras substâncias, e ele ainda adotou patamares muito baixos, né? Esse negócio do equilíbrio, né? Que não pode também estimular o tráfico. Pô, joga para 100, pelo menos 100 gramas, qualquer usuário, Parece né? Porque pelo baixo. menos qualquer usuário, né? E a gente não tem estudo empírico sobre isso também, né? Tem o Lenad da Fiocruz que fala sobre a quantidade de usuários, mas não fala quantos esses usuários usam, né? Então, isso que a gente fala é mais a partir da observação realmente da cena de uso. 100 gramas de maconha obriga, né, a pessoa pelo menos segurar um mês, né? Isso é comum, né? A pessoa fumar 100 gramas por mês, aquele usuário cotidiano. E, se não me engano, no Lenad, né, nessa pesquisa da Fiocruz, que ficou embargada e durante o governo Bolsonaro, foi toda aquela polêmica, e foi tentado usar agora contra a Nízia, né? Um vexame aí que passaram aí ultimamente. É, fala de, acho que se não me engano, 1,8% da população brasileira de usuário cotidiano. É gente demais. Ô, Emílio, isso vai além da covardia ou da preguiça. É o conservadorismo da sociedade brasileira como um todo e uma É, visão conservadora sobre o tema, que não quer olhar isso como uma questão de saúde pública, porque É, o que você está trazendo aí, ou seja, para o crack, para a cocaína, né, o usuário que não deveria, que tem que ser tratado como, do ponto de vista de saúde pública, enfim, e direito individual dele, e essa discussão a gente pode fazer, a gente não vai conseguir avançar, né? Vai demorar mais quanto? 14 anos que demorou aí para chegar a uma eu provável acho que decisão que a gente espera que aconteça sobre a maconha, né? sobre a Fala, Zé. cocaína, dá um dado interessante aqui, que é essa mesma pesquisa do IPEA mostra que praticamente um terço dos réus ou dos processos é menos de 11 gramas. Ninguém trafica 11 gramas de cocaína, né? Obviamente que é usuário, não tem dúvida quanto a isso. Então, Isso. poderia ser estendido. E o princípio que eu acho interessante, né, também, Emília, talvez você pudesse falar um pouquinho. Não tem crime contra a saúde pública, porque a quantidade que tem ali só vai fazer mal ao eventual usuário, se é que vai fazer, dependendo da droga, né? Quer dizer, é uma decisão, e e ele tem o assim, direito de fazer o que ele quiser com o corpo dele, certo? E depois também é, não e tem é, potencial criminoso, né? né, o bem jurídico é a saúde pública, mas o que é esse bem jurídico no fim das contas, né? Como que se dá isso? Como que você vai condenar uma pessoa a um crime, né, de 5 a 15 anos de cadeia por um crime que o resultado é abstrato? Né, o dano desse crime é abstrato. Você não consegue comprovar que aquelas 11 gramas de cocaína afetou de tal forma a saúde pública, né? E isso assim é uma discrepância, uma incoerência gigante, né? Porque coloca realmente a pessoa na cadeia a partir de um achismo do Estado, né? Não de uma prova concreta de que aquela pessoa. Uma coisa é você pegar uma pessoa que tem né, um problema qualquer com substância ou não, né? Você apresenta uma substância para ela, entrega para ela e ela usa e ela desenvolve problemas e vai parar no sistema único de saúde e tudo mais. Outra coisa é você pegar a pessoa com uma substância no bolso, não sabe o que ela vai fazer a partir, né, do local, da cor da pele e tudo mais, você dizer que aquela pessoa é traficante, que ela deve ficar presa pelo mínimo 5 anos. A forma como se trata, né, a questão das drogas no Brasil é a chave para a gente
criar mais problemas sociais, e isso o Alexandre falou bem. A fundamentação do voto dele foi muito boa hoje. Ele conseguiu abordar vários temas, né, mulheres, fronteira, como que gera, né, como que as facções crescem a partir do encarceramento, questão do pequeno traficante, como o usuário é considerado pequeno traficante é considerado um grande traficante. Ele abordou realmente muitos pontos de crítica à política de drogas brasileira, mas ele podia ter avançado mais na parte objetiva, né, do voto dele. E eu acho Pois que, é, já precisa indo para a caminhar para o síntese, né, Kennedy, encerramento. que infelizmente o tempo urge, acho que se eu tiver. Tem muitas coisas que a gente poderia abordar, mas eu acho que a síntese aqui, Emília, aqui, se o Supremo descriminalizar, ainda assim é menos do que deveria ter sido, né? Quer dizer, no Sim. sentido de que deveria ser extensivo às outras drogas e as quantidades poderiam ser maiores do que está em discussão, pelo menos até agora. E a gente pensar como será que o sistema de justiça criminal, que tem essa necessidade de punir, de encarcerar, de exterminar determinadas pessoas, vai reagir a essa novidade. Porque ele não vai aceitar isso. Ah, não, pô, agora eu não posso mais usar maconha para prender o menino preto. Pô, não vai aceitar. Isso vai dar. Eu dar um Vai. pitaco aqui, para não ser, para a gente ver o lado positivo da coisa. É positivo Supremo STF descriminalizar, mas ainda Sim, está aquém dos. Como é que você falou? Porque tem um aspecto positivo. sim, Sim, não, é um avanço. É É um uma luta avanço. é um grande, avanço. né? É um avanço. É. É Não, avanço. É avanço STF. É, é, avanço. A gente tem que achar uma. Zé, você que é bom aí, como é que é? Avança descriminalização é pelo não mútil. avanço, mas poderia se Pelo estender não a outras mútil. drogas também. É isso. Boa. Boa. Pô, Emílio, muito Porque bom tem um a outro conversa com aspecto que você, não velho. deu tempo da gente falar aqui. Quando sair a Vamos decisão, a chamar gente ele. volta, né? Temos que Exato. voltar com o Emílio para Mas o programa. Estão elogiando muito ele aqui na porque conversa, tem pela um aspecto clareza, que a gente não falou, que é objetividade. o seguinte: você falou em reação do sistema judiciário, e vai ter reação do sistema legislativo também, né? Porque o Congresso não vai ficar quieto. Sim. E parte da Talvez opinião venha. pública, e parte da opinião pública também, a gente tem que esclarecer esse negócio aí, porque parte da opinião pública também não pode reagir, né? O bolsonarismo usa essas coisas por um engajamento aí, por uma luta regressiva e Sim, conservadora. Ô, sim. Emílio, obrigado, velho. Tchau, Kennedy. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. José Roberto, muito bom. Obrigado, Emílio. Um abraço. Tchau, tchau. Boa.